Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso e misericordiador. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, a bênção e a misericórdia de Allah estejam sobre todos vocês, sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus familiares, seus companheiros, seus seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Eu vou falar nesse vídeo sobre a minha reversão, que muitas pessoas têm perguntado e pedido demais, e eu tenho adiado porque eu não gosto muito de falar em coisas pessoais relacionadas à religião, porque eu não sou a régua da religião, né? E muita gente acaba confundindo, já que fez, eu vou fazer também. Então, a Jaque acha, então tá certo. E eu também erro bastante e as minhas coisas pessoais são tumultuadas muitas vezes. Eu peço muito perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas assim, quero que vocês entendam que essa é a minha história e que cada pessoa pode sentir o Islã diferente em diferentes momentos da vida e ser chamado de volta também diferente de mim, tá? E em primeiro lugar, por que reversão e não conversão? Porque de acordo com Deus, Allah subhanahu wa ta'ala e o Islã, nós todos nascemos muçulmanos com a fitra, ou seja, com a pureza, né, como matéria-prima, como sentimento primordial do ser humano, e voltados ao bem. E por isso somos muçulmanos, submissos a Allah por natureza. De acordo com a nossa criação, e quando nascemos em outras famílias ou mesmo nascendo em família muçulmana, né? Às vezes a pessoa adota outra fé, outra cultura ou se torna, entre aspas, ateu e acaba deixando de praticar ou de professar o Islã como a sua fé. Mas quando a gente volta para o Islã, então a gente reverte ao nosso estado original de pureza, conforme Deus nos criou. E por isso, reversão ao Islã, porque nós não estamos nos tornando outra coisa, estamos voltando ao que éramos quando Deus pensou em nós e quando nos criou. Então, essa história de Jaqueline e o Islã começa, claro, como todas as pessoas, como todos vocês que estão me assistindo, sendo muçulmana, né, nascida em estado de pureza e de submissão voluntária a Allah subhanahu wa ta'ala. E depois, como a minha família era católica, meu pai era, entre aspas, também ateu, porque na verdade ele só não concordava com o que ele aprendeu sobre o cristianismo. E antes de falecer, alguns meses, ele começou a estudar o Islã comigo e principalmente com meu marido, o Adib. E depois disso, ele se converteu ao Islã, né, já no leito de morte dele. Alhamdulillah, que Deus o purifique. E a minha mãe, né, os meus vizinhos, os meus parentes eram, com exceções assim, posso usar esse pleonasmo, raríssimas exceções, e eu quero dizer 3 ou 4 entre centenas, eram evangélicos, mas o resto era tudo católico. Então eu fui educada e criada como uma menina católica na minha comunidade e sempre gostei demais da ideia de estar em comunhão com Deus, embora eu não, até então não colocasse essa forma, né? Eu queria encontrar Deus, gostava muito de Jesus, alayhi salam, tinha uma paixão por Maria Santíssima, mãe de Jesus. Gostava muito mesmo, rezava todas as noites as minhas oraçõezinhas, pedia as coisas, fazia promessa, acendia velinha. E bom, aí foi assim até eu começar com 9 anos. Entrei na pré-eucaristia e depois tinha a Eucaristia no outro ano e eu faria a primeira comunhão. Quando eu comecei na pré-eucaristia, o que acontece? Começou a catequese, né? E eu comecei a estudar a Bíblia. Todo sábado, durante 1 hora, a gente ia para lá estudar a Bíblia. E mais a vida de Jesus, cantava cantos de louvor da Igreja Católica naquela época.
E aquelas questões que até então eram coisas soltas na minha cabeça, porque não estavam sistematizadas, eu não estava entendendo bem, aí começaram a fazer menos sentido para mim, né? Como o fato de Jesus ser Deus, como o fato dos anjos, como o fato de Deus ter criado um anjo que se revoltou e virou um demônio com o poder de se revoltar contra Deus, de fazer tudo o que ele fez para as pessoas, a parte do plano de Deus, e aquelas histórias sobre assombração e que eu não encontrava explicação, né, nem com as catequistas, e aí vinha o padre às vezes fazer palestra também, o que ele dizia sobre Jesus ter morrido, ressuscitado, e começaram a surgir muitas dúvidas que eram respondidas universalmente com praticamente 2 palavras: mistério da fé, ou a outra palavra, milagre. Então, como Adão e Eva foram criados, e aí como que eles tiveram filhos e casaram, se teve Caim e Abel, Caim matou Abel e não acabou a humanidade. Ah, mas ele teve um terceiro filho, Sete. Tá, alguém falou isso pra mim. Tá, mas e aí? Como a Bíblia condena o homossexualismo, homens não têm filhos com homens, só Deus criou Adão e Eva. Então essas perguntas, né, que não queriam calar. E eu fui crescendo e as coisas foram se complicando cada vez mais. Conforme o meu entendimento crescia, cada vez mais as coisas se complicavam para mim. E, claro, na minha comunidade tinha uma igreja evangélica que eu cheguei a ir lá. O meu pai era uma pessoa muito, como ele dizia mesmo, gostava de filosofar. E eu sempre tinha conversas com ele, assim, que varavam a madrugada, fazendo considerações a respeito de Deus, da existência de Deus. E, na verdade, o que me levou a buscar a Deus mesmo foram as perguntas que aquele velho ateu me levaram a fazer a mim mesma, né? Por quê? Porque o meu pai, ele estudou a Bíblia durante muitos anos, já tinha sido testemunha de Jeová durante 8 anos, tinha tido uma formação católica, também tinha convivido com pessoas de todas as religiões, que ele tinha passeado muito e corrido esse Brasil, né? E ele sempre também foi muito curioso e aparentemente ele tinha essa mesma inquietação do que eu. Bom, mas vamos em frente. Quando eu comecei com essas perguntas aí que não tinham respostas, aí eu parti para a ignorância, né? Ignorância entre aspas, né? Não entre aspas, porque foi uma ignorância mesmo. Eu fui para tudo quanto foi denominação que vocês imaginarem, tá? Eu fui a terreiro, eu li sobre a literatura da Umbanda, li sobre o espiritismo, li livros todos que vocês imaginarem, Zíbia Gasparetto, André Luiz e outros, do Allan Kardec, todos eles eu li. Carlos Castaneda, daí já partiu para o Carlos Castaneda. Naquela época eu estava muito louca, né, lendo Brumas de Avalon, sobre deusa, sobre bruxaria, sobre... Olha, o que vocês imaginarem, tá? A Chave dos Grandes Mistérios, ocultismo, Eliphas Levi, tudo. Magia branca, magia negra, não pratiquei, né? Porque sempre não fez eco em mim essa coisa de fazer atuar na vida alheia, graças a Deus. Mas o que vocês imaginarem, judaísmo, né? E outras vertentes do cristianismo, os protestantes, os evangélicos, os neopentecostais, tudo que estava ao meu alcance. Aí comecei a ler também sobre o Bhagavad Gita, sei lá, esqueci o nome desse livro, mas também andei dando uma olhada nisso, que hinduísmo, animismo, o que vocês imaginarem, né? O que caiu na minha mão dos meus 9 até os meus 20 e poucos anos, 27
25 anos, 24, eu li. E quando eu digo ler, é ler mesmo, tá? Saint-Germain, Luz Violeta, Rosa Cruz. Então, o que vocês imaginarem, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei grávida nessa época, já tinha um filho, o Mau, que hoje tem 20 anos, e eu fiquei grávida da minha filha, que já tem 15 anos, vai fazer 16 esse ano. E ela tá aqui fazendo cara de eu. Aí eu tava grávida e eu era comissária da TAM nessa época, né? Fazia voo internacional e falava inglês, espanhol, e eu não queria perder pelo menos esses idiomas, e estava assim em alta naquela época, o início, né, dos chats internacionais, que a ICU, ISPQ, iSpeak com câmera. Aí eu fui entrar nesses chats. Eu já tinha uma paquera com pessoas árabes, né, desde quando eu era pequenininha. Contei num outro vídeo que eu ia no mercado e eles tratavam a gente bem e tudo. E sempre tive, paralelo a essas coisas todas, aquele questionamento. Bom, se esses tais desses árabes, na época eu não achava, não tinha muito discernimento sobre a diferença entre muçulmanos e árabes, né? Se esses tais árabes, esses muçulmanos aí do Islã, se eles são tão malucos assim, e eu tinha visto que eles eram tipo 1,5 bilhão de pessoas, aí eu falei assim, se são 4, de cada 4 pessoas, uma é muçulmana no mundo, como assim que a gente tá vivo ainda, se eles são malucos e sanguinários e assassinos, etc, etc. Bom, voltando ao assunto. Aí comecei a entrar nesses chats quando eu estava grávida, para não perder o inglês e o espanhol, e comecei a conversar com essas pessoas, com várias pessoas de todos os lugares do mundo. O que acontecia? Pessoal do Canadá, da Europa, estava escrito Brasil, muitos pediam para fazer o chat, a maioria eram homens, né? E já 1 minuto de conversa já pediu para ficar em pé, para ver melhor e tudo. E eu comecei a ficar meio enojada daquela história toda, mas enfim, aí bloqueava umas pessoas, não conversava mais com outras. E eu comecei a conversar com algumas pessoas. Aí os nomes deles eram Hossein, Muhammad, Ali. E eu comecei a conversar com pessoas que tinham nomes que eram nomes árabes, e algumas dessas pessoas eram assim, Egito, Paquistão, eram pessoas originárias desses países, embora estivessem nos Estados Unidos, na Europa, do Oriente Médio, do Líbano, né? E essas pessoas, elas conversavam realmente comigo. E esses homens, né, até tinha mulheres também, tinha uma iraquiana que eu conversava, até achava demais, porque naquele momento o Iraque não estava numa situação boa, como não está até hoje, e eu achava demais uma mulher iraquiana conversando comigo. E essas pessoas, eu tinha essas perguntas, né, revoltadíssimas sobre por que a mulher herda metade da herança que o homem herda, por que um homem pode ter 4 mulheres e uma mulher só tem que ter um homem. Então, e eu perguntava isso às vezes com arrogância, porque eu queria entender, e eles me respondiam na maior calma, E nunca tiravam a roupa, nunca insinuavam coisas ridículas pelo fato de eu ser brasileira, né? E que o que normalmente acontece, a gente acaba sendo discriminada. E eu fiquei assim encantada pela religião e comecei a procurar ler. Naquela época não tinha quase nada em português assim na internet, livros para baixar em PDF, nada. Eu comecei a ler em inglês também e comecei a ver a diferença da história de Adão e Eva, né? Porque eu achava um absurdo que Deus tivesse descido Adão e Eva do paraíso porque eles erraram por culpa da Eva, alayhi salam. Então eu achava essa história toda muito louca. Deus ir procurar Adão no paraíso. Adão, onde está você? Como assim, né? Como está na Bíblia, Deus não sabia onde ele estava. Então essas coisas de Deus se arrepender, essas coisas. Aí eu comecei a ler sobre isso no Islã e aquilo começou a fechar dentro de mim, né? Começou a fazer sentido.
E eu comecei a entrar no Brasil, eu comecei a ver umas pessoas que tinham nomes, né, árabes, e comecei a conversar com essas pessoas. Aí teve um rapaz que até hoje, graças a Deus, ele é um irmão para mim, apesar que a gente não tem muito contato mais. Mas ele disse para mim, né, o Hussein, ele falou para mim, já que não espera, não espera, conheça muçulmanos, vai atrás do Islã, se você está acreditando nisso, conheça mais. E ele sempre falava isso para mim. Eu acabei que um dia eu falei assim, tá bom, eu vou me converter. Aí ele falou assim, tá bom, então eu vou te dar um telefone de uma pessoa e você liga para ele. Eu falei, tá, só que agora já é tarde, eu vou ligar amanhã. Ele falou, Jaque, liga agora. Eu liguei, né, era o Sheikh Shuaib, e ele me deu, quando ele atendeu a minha ligação, era 10 e pouco da noite, ele falou assim, ó, eu tenho uma pessoa em Florianópolis que pode te ajudar. Só que eu não sei o telefone dele, eu vou ter que falar com o filho dele. Nesse momento, ele estava atendendo o celular e passou o filho dessa pessoa na frente dele. Ele disse, espere, e assim. Aí ele falou, qual é o telefone do teu pai? Alguma coisa. Ele falou assim, ó, o filho dele acabou de me dar o número dele. É Yassin Hossein, né? Yassin Hossein. E ele me deu o telefone do pai dele, o seu Ali Hossein. E eu desliguei o telefone, obrigada, tudo bem. E aí eu falei com o Hussein, que é esse rapaz que mora em São Paulo, que é meu irmão, né? Que me ajudou demais. Inshallah, Deus deu o paraíso mais alto para ele, para a família dele, esposa, filhos. Eu voltei a falar com ele e ele falou, Jaque, e aí? Eu falei, eu tô nervosa, eu vou ligar amanhã mesmo eu vou ligar para esse homem, que já era quase 11 horas da noite. Ele falou, não, amanhã não, liga hoje. Eu falei, mas será? Ele disse, liga hoje, Jaque. Eu liguei e o seu Ali Hussein atendeu o telefone. Atendeu, estava do lado dele. Aí ele falou comigo, conversou, perguntou quem eu era, onde eu morava. Eu falei que morava em Florianópolis. E na época ele tinha várias lojas lá, né, na região, em Santa Catarina. E eu fiquei assim, deslumbrada, porque ele parou, ele falou, conhece tal loja, a loja Caçula? Eu falei, conheço. E ele, então, a tal loja, tal, assim, nessa rua, é a loja em que eu fico, que é a loja central. E se você quiser, você pode passar lá. Eu falei, que dia que eu posso ir? Ele disse, qualquer dia dessa semana. Se você quiser ir amanhã. Aí eu falei, meu Deus, que coisa, né? Como que ele me atendeu com essa atenção toda? E eu escutava, assim, crianças, escutava a voz de mulher perto. E eu falei, ele tá no meio da família dele e tá me dando essa atenção. E eu fiquei com vergonha, assim, meio querendo desligar. E no final das contas, assim, ele falou comigo mais de 1 hora. Eu fui desligar meia-noite, assim, sei lá. E ele disse pra mim que eu poderia ir qualquer dia daquela semana, inclusive, se quisesse, amanhã, que era segunda-feira. Eu não lembro se eu fui segunda, eu acho que eu fui. Peguei um ônibus, né, porque eu não sei por que motivo, não fui de carro, fui de ônibus. E eu voltei para casa, conversei com o seu Ali, esperei ele algumas horas, porque ele era uma pessoa bem ocupada e tudo. E ele disse para mim que conversou comigo sobre o Islã, tudo, me recebeu no escritório dele e disse para mim que tinha alguns livros. E ele me deu uma versão do Alcorão em português e perguntou para mim qual que eu queria, o Alcorão, né, a versão do Alcorão, ou a biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aí ele falou para mim, você vai amar esse livro. Eu falei, mas eu queria tanto o Alcorão. Aí ele me deu os dois e me deu mais um, chamado Jardim dos Virtuosos, o Riyadus Solihin, que é um livro de ahadis. Resultado, eu voltei para casa, né, peguei as crianças na casa da minha mãe. Aí eu tinha deixado o carro na casa da minha mãe, peguei as crianças lá e fui para casa. Dei comida, dei banho para as crianças, deitei e comecei a ler. E desde então
nunca mais eu deixei, né, de querer estar em contato com o Islã. Cada livro, cada página, cada coisa que eu descobria, eu ia tirar dúvidas e aquilo fazia sentido para mim. Não tinha mais mistério da fé, não tinha mais milagre inexplicável. Então, aí eu achei também nesse mesmo período que eu estava estudando, num bate-papo, acho que era do IG, alguma coisa assim, a esposa de um sheik, que era o sheik lá de Florianópolis, o sheik Amin, e ela gostou de mim, assim, né? Conversei com ela e a filha, e elas me convidaram para ir na casa delas, então daí comecei a frequentar. E alguns meses depois dessa época, né, eu já me reverti ao Islã na casa do sheik com ele e comecei a frequentar a mesquita. E para mim era tudo difícil porque nessa época daí já tinha se passado anos, né? Algum tempo, na verdade, acho que uns 2 anos, e aí eu tinha me separado, estava com as minhas crianças e comecei a buscar e querer o Islã demais. E comecei a aprender, e quanto mais eu aprendia, mais eu gostava, e não teve jeito, né? O meu coração voltou para casa, como eu sempre costumo dizer, e eu estou muito feliz. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Esse é o meu testemunho de fé. Declaro que não existe divindade digna de ser adorada além de Allah, e declaro que Muhammad é seu servo e mensageiro. Essa é a minha história de vida hoje, né? Esse é o Islã, esse é o meu lema e é o que eu quero praticar e acreditar até o dia da minha morte, até o dia do juízo final e para sempre depois, inshallah, que eu estiver com meus amores, com os meus amados no paraíso. Amém. Então é isso. Essa é a história da minha conversão, que na verdade é uma reversão, porque eu voltei ao meu estado natural. Não sei se foi empolgante, se foi emocionante. Algumas pessoas acham que os árabes são pessoas difíceis e inacessíveis. Eu não posso dizer a mesma coisa, porque para mim Allah subhanahu wa ta'ala sempre me ajudou, né, por meio deles. E no final das contas, graças a Deus, agora eu sou casada com um descendente de árabes, nascido no Brasil. E os meus filhos, né, são, vamos dizer, árabes também. Não posso reclamar dessa gente, não. E sempre tive irmãos presentes, né, na hora que eu precisei, pessoas para me esclarecer. E o que eu digo é o seguinte: eu ficava duas horas esperando para ser atendida quando eu queria saber do Islã. Eu deixava meus filhos na casa da minha mãe. Eu pegava ônibus porque não tinha dinheiro para pagar a passagem e o estacionamento, né? Tinha dias, não tinha mesmo. Em vez de ir de carro, então eu ia de ônibus. Coisas ruins começaram a acontecer depois que eu me converti. Antes de me converter, eu ficava com aquele peso, né? Porque a gente tem aquela sensação que a gente está salvo e tem aquele perdão lá disponível, só passar e pegar, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados, o que não é verdade. Sem querer afrontar quem acredita nisso, mas não é verdade, porque cada alma vê o peso dos seus atos, sejam eles bons ou ruins, né? E achava estranho Jesus ser Deus e ter pedido para sair do acordo, né? Afasta de mim esse cálice, não ser preso, essa coisa toda, e não morrer, ele sendo Deus, ele tendo feito o acordo com ele, e ele depois estar na cruz e pedir meu pai, porque me abandonasse. Então isso para mim realmente era uma das grandes questões, assim, que para mim não tinha sentido. E o Islã me explicou tudo isso, né? Então, para mim, tudo começou a fazer sentido. Eu vi o mundo, apesar de estar meio oprimida, de perder isso tudo, meio na dúvida, com medo, mas eu sabia que me converter ao Islã, para mim, era a coisa certa a fazer. E aí eu fiquei bem depois, muito bem depois que me converti. Cada vez que eu lembrava que eu tinha revertido ao Islã, eu chorava porque parecia que eu tinha acabado de nascer de novo. Sentia a misericórdia de Deus sobre mim,
de uma maneira que eu jamais tinha sentido antes, né? Com uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a minha vida e sobre as pessoas, sobre a humanidade e sobre Allah subhanahu wa ta'ala também, Allah azza wa jal, que passou a ser tudo para mim, mas aí de uma maneira completa, né? E coerente. E aí coisas ruins, claro, começaram a acontecer, né? Porque é claro que o Shaitan trabalha para que a gente questione a nossa escolha, a nossa decisão. Mas deu tudo certo, porque me apeguei de maneira firme a Allah subhanahu wa ta'ala, aos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e eu só tenho a agradecer e desejei compartilhar isso com vocês, atendendo aos pedidos das pessoas que fizeram, né, várias vezes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que a paz, a bênção e a misericórdia de Allah estejam sobre todos vocês, que Ele nos abençoe sempre com as suas melhores bênçãos, e que, se vocês gostaram, por favor, repassem, né, esse depoimento para outras pessoas, e espero que todos vocês sejam felizes e se encontrem espiritualmente como eu me encontrei, alhamdulillahi rabbil alamin.